que aqui estamos uma vez mais para uvas e personalidades, para fazer mais um pequeno extrato com uma grande referência aqui da região, Piraquara. Hoje temos Mariana Gregório. É assim, tem um currículo que eu tenho que ler aqui um bocadinho, tá? Que é assim, ela foi Sales Associate da Louis Vuitton, Moet Hennessy, tá? Esteve em 30 países, tá? Com referência também em cruzeiros, é turismóloga, ou seja, é um estrago internacional. E atualmente fazes parte do departamento de turismo de Piraquara. Mariana, bem-vinda, tá, ao nosso programa, e agora quero fazer uma pergunta difícil. De todo esse currículo, todas essas experiências que tu trouxeste da tua vida profissional, tu, perante este período atípico, consegues encaixar toda essa experiência no departamento em que tu estás a representar? Consigo. Muito obrigada pelo convite, João Carlos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu consigo e muito, porque Piraquara é a cidade que eu trabalho hoje, foi a cidade que me acolheu, né? Eu casei depois de todas essas andanças. Eu voltei aqui para o Brasil, me casei e vim morar aqui na região metropolitana de Curitiba, né? Que é Piraquara. E lá a gente conseguiu... meio que, bem como você falou, em meio a toda essa questão, nós conseguimos um caminho para as pessoas, para que as pessoas pudessem respirar um ar puro, né? Então, tudo que está acontecendo com a gente hoje, a gente serviu como quintal, porque é uma cidade muito preservada, né? Uma natureza assim esplêndida, para que as pessoas pudessem dar um ar de tudo aquilo que está acontecendo. Então a gente trabalhou muito nesse sentido nos últimos tempos. Tu tiveste experiência de 30 países, 30 culturas diferentes, experiências diferentes, opções diferenciadas, maneiras de pensar diferente. Que desafios é que tu tens atualmente perante um Brasil que se encontra nesta fase? Estamos a sair, ao menos, graças a Deus, mas é assim, é uma região que precisa de uma atenção do exterior. O que é que vocês têm fundamentado para evoluir, para serem mais vistos lá fora? Olha, o sul do Brasil como um todo, ele tem belezas muito singulares. Piraquara, que é uma cidade bem focada na natureza, no enoturismo, nós temos empreendimentos privados singularíssimos. Então, nós podemos dizer assim que existem coisas em Piraquara que não se encontram em outro lugar do mundo, coisas que só existem lá. E isso são pérolas, né, que nós cultivamos com bastante cuidado no município e estamos buscando divulgar cada vez mais para levar isso para o conhecimento de um público cada vez maior, né? Nós direcionamos sempre, principalmente no enoturismo, para um público que gosta daquilo. Então, nós temos empreendimentos turísticos como a Cave Colinas de Pedra, que nesses 30 países, todas essas andanças, eu nunca conheci nada igual, assim como outros restaurantes que existem lá. São coisas que só existem aqui em Piraquara e no sul do Brasil, que é um lugar muito belo a ser explorado, ainda pouco explorado, é bem promissor, acredito eu, João Carlos, que nós temos assim... escondido ainda, sabe? Mas que agora a gente está buscando mostrar para o público. Mariana, tu és uma pioneira, ou seja, desde muito nova, 30 países, turismóloga, sales assistant, mesmo aqui em Piraquara, tu és uma pioneira em que criaste o projeto do primeiro roteiro cicloturístico aqui de Piraquara. Essas ideias, essas propostas inovadoras, tu sentes isso como um desafio? Tens espaço de manobra ou ainda sentes uma certa renitência a que esses projetos se desenvolvem em Piraquara? Não, é um grande desafio, João Carlos, mas as pessoas embarcam junto nesse desafio com a gente. Então, nós somos bem sortudos nesse sentido, porque com esse projeto que você se referiu, do cicloturismo, tem dado muito certo, já tem 2 anos que ele está instalado. Foi em 2018 que nós demos o start nesse projeto, se chama Ciclorotas Nascentes do Iguaçu. Com essas ciclorotas, nós buscamos dar maior condição e infraestrutura para quem vai conhecer Piraquara de bicicleta. Nós sentimos naquela época que era uma tendência muito grande das pessoas buscarem pedalar por lugares mais assim de natureza, mais abertos. Então, nós buscamos, através desse programa de Ciclorotas Nascentes do Iguaçu, dar maior infraestrutura, por meio de sinalização, pavimento, QR Codes, mapa turístico digital, tudo que nós podíamos fazer para melhorar a experiência do visitante, de bicicleta, mas também caminhante, de carro, de outros meios de transporte, mas o nosso foco foi o ciclista, porque nós víamos aquela tendência no momento.
Tu te criaste de alguma forma, direta e indiretamente, um impacto no mercado e no comércio, digamos assim, de Piraquara. Esse reflexo, achas que foi positivo para uma população que se sentia fechada ou retraída? O comércio de Piraquara reagiu muito bem. No momento da implantação, nós fizemos muitas reuniões, assembleias, reunindo todo o comércio, né, das vias que iriam passar, que iam contemplar ciclorotas, e esse comércio, assim, nos surpreendeu, porque nós temos um exemplo que eu sempre utilizo, que é um rapaz que ele está na Assados do Flavão, é o nome do empreendimento dele, ele está numa das vias principais das ciclorotas. E nós fizemos essas assembleias explicando o que iria acontecer, que ia de repente chover ciclistas por ali, porque nós íamos criar um novo produto, e de fato aconteceu. E esse caso, esse empreendimento, no caso, ele se aproveitou muito bem. Ele mandou fazer uma espécie de um cavalete com um escrito dizendo a seguinte frase: amigo ciclista, banana grátis aqui. Então as pessoas entravam para parar, fazer uma parada, pegar a banana que ele oferecia, mas não era de fato pela banana. Nossa, era sempre alguma coisa a mais. Era para entrar, e aí quando a pessoa entrava, ele já conversava, já dizia os lugares que tinha ali, fazia uma recepção daquele turista que estava chegando. E isso não foi algo que nós dissemos para ele fazer, foi algo com o mercado mesmo, foi uma iniciativa dele. Ou seja, tu foste uma catalisadora dessas novas experiências e novos empreendimentos. Agora a Mariana como pessoa, é assim, jovem empreendedora, experiência de vida, currículo internacional. Diz-me uma coisa, tens alguma frase, algum texto que tenhas lido que te serve de matriz que tu queiras passar ao jovem feminino que possas incentivar a não desistirem? É uma máxima tua personalizada? João Carlos, sempre a minha mãe sempre me dizia isso, né? Então a gente traz isso lá da ancestralidade feminina da nossa família, que nada que vá trazer crescimento para nós, nós vamos estar na nossa zona de conforto, ou seja, tudo que vai nos levar ao crescimento vai nos fazer sair da nossa zona de conforto. Então a gente sempre buscou isso, a minha mãe foi assim, a minha avó também foi assim, a gente sempre deu a cara para bater, saiu da nossa zona de conforto, meteu as caras e fomos atrás de conquistar aquilo que a gente queria, porque quando a gente se coloca num local de conforto, a gente não vai conseguir grandes conquistas, né? Então a gente tem que ir para frente e procurar tentar fazer as coisas, né? Há um diferencial que eu não comentei, que é assim, o sobrenome dela é Gregório, ou seja, a família dela veio do norte de Portugal. Assim, nós somos pequeninos, mas gostamos de fazer grandes estragos. Mariana, com todo esse currículo, com toda essa estrutura, com toda essa responsabilidade, eu quero que tu digas às pessoas que te encontram pela primeira vez algo que eu quero que tu esclareças. O que é que os teus olhos dizem? O que meus olhos dizem? Veja, João, meus olhos dizem que, principalmente nesse momento que a gente vive, tem muito para caminhar pela frente. Então, os meus olhos dizem que não existe preguiça, não existe dificuldade que não possa ser superada, não existe nada que possa nos segurar de crescer, de procurar saídas, de procurar respostas, de procurar crescimento. Porque se não é para isso que nós estamos aqui, para que é então, né? Então aqui temos uma lufada de ar fresco aqui na parte turística de Piraquara. Então é assim, vão os contactos da Mariana Gregório vão passar aqui em baixo, no teu departamento, os teus contactos na prefeitura. Já sabem, alguma dúvida de turismo, alguma dúvida de incentivo particular, alguma referência pessoal de incentivo para a área profissional, para o feminino e masculino, mas lá está, uma faixa etária que não se quer que se desista, não é? Que se vá abaixo, não vejam o fundo, vejam a luz ao fundo do túnel. Temos aqui a Mariana Gregório com a referência do que é que os olhos dela dizem. Mariana, obrigado por teres vindo ao meu programa, tá? Vamos então fazer uma pequena pausa para a sugestão da semana e voltamos já de seguida. Até já! O que é que harmoniza bem com pataniscas de bacalhau?
Pataniscas de bacalhau é um prato prático português, tá? Uma receita simples, mas muito saborosa, a qual vocês podem seguir no programa do António Ader. É assim, é simples, é prática, para o final do dia, uma coisa que uma pessoa não quer fazer nada complicado, mas que de uma refeição prática, tá? E que vai muito bem ao final do dia e não suja muita louça, tá? E também não prejudica muito a organização da cozinha. Vamos então partir para o que harmoniza, de alguma forma, com as pataniscas de bacalhau. Geralmente a patanisca de bacalhau, ou o bacalhau, sendo peixe, muitas vezes é a questão de um vinho suave, branco, um chardonnay, com um corpo mediano e uma acidez abaixo da média, o que fará um casamento perfeito e uma harmonização perfeita para um prato português. No caso, nós temos lá o nosso vinho branco, não é? Temos o nosso vinho verde, tá? Mas eu queria sugerir uma coisa diferenciada, algo diferenciado que surgiu numa das últimas visitas que nós fizemos aqui à vinícola Araucária. E de que forma é que eu posso fazer essa questão diferenciada? 2 uvas, Gamay e Viognier. E vocês perguntam, mas espera aí, mas 2 uvas francesas? Mas não estou a entender. Será que estás a puxar tudo para uma harmonização europeia? Não é o caso. Aqui o caso é que assim, a vinícola Araucária existe desde 1970, de acordo com o projeto dos irmãos Adur. De acordo com o comentário e o discurso do nosso amigo Renato Adur, o empresário, surgiu em 1970 com o objetivo da preservação do espaço para a Araucária. Só que vieram outros projetos e plantaram então as vinhas. Deu um resultado muito bom, sendo ela já uma estrutura de relevo aqui na região, no Paraná e então em São José dos Pinhais, com a referência de vinhos já muito bem mencionados a nível nacional e internacional. Agora as uvas, Gamay e Viognier. Onde é que vamos encaixar isso? Eles produziram um vinho rosé exatamente com essas 2 uvas. Temos aqui a gralha azul rosé de 2019, onde é um blend de 2 uvas, Viognier e Gamay. Viognier tem uma referência de que foi transportada para a França pelos romanos, estamos a falar há mais de 5.000 anos, exatamente pela questão a quando da expansão do Império Romano. E a Gamay tem uma referência de cultura e agricultura ou plantação em França desde o século XV. Mas lá está, como veem, estamos a puxar a história uma vez mais de imigração europeia para o Novo Mundo, Brasil, e trazendo essas caixas que de alguma forma se adaptaram muito bem aqui ao terroir brasileiro. Então é assim, é uma estrutura mediana, vai puxar tons de rosa, tons florais, uma estrutura bem mediana que vai encaixar perfeitamente com as pataniscas de bacalhau do António Ader. É essa proposta que nós temos, tá, para propor esse equilíbrio, tá, e essa proposta. Tem um luxo em casa, lá está a questão de harmonizar um prato tipicamente português, tá? Mas vão puxar um vinho acessível, uma estrutura de qualidade e também a questão de ser um vinho de bolso. Lá está a tal questão que eu ponho sempre. Mas porquê vinho de bolso? É uma questão acessível, é um vinho acessível. Vejam no contrarótulo as indicações, mas também explorem as questões que têm na produção aqui da vinícola Araucária. Estrutura bem profissional, estão em franca expansão, mas lá está, uma harmonização e um casamento perfeito com pratos típicos portugueses. O que é que nós queremos no meio disso tudo? Exatamente para expandir, então, essa questão de horizontes. Mas espera aí, mas de alguma forma vocês acham que há uma harmonização entre pratos portugueses e vinhos e uvas francesas? Mas espera aí, mas estão no Brasil. Vocês não sei se conseguem reparar essa transição que existe, de alguma forma, de territórios e de continentes. Temos uma globalização em mãos, temos uma questão que é mais próximo de ter nas prateleiras não rótulos estrangeiros, mas uvas de produção nacional que vieram realmente desse velho mundo, do velho continente, para o novo mundo. São estruturas bem simples, são complexas. Estamos a falar de personalidades diferenciadas de acordo com a estrutura do terroir. Terroir, terreno ou todas as condições envolventes que de alguma forma fazem a produção destes vinhos. Agora outras propostas. Estamos a falar assim,
Como é que o Salvatore pensou de alguma forma de que vamos ver que vinho, tu sendo português, como é que vais harmonizar um prato prático português? Lá está, eu não vou puxar a brasa à minha sardinha puxando vinhos portugueses. Poderia, mas aqui no caso é assim, nós temos que ampliar um pouco mais a visão e a noção de produtos que vocês têm à vossa porta. Têm toda uma riqueza, tá? Têm toda uma estrutura própria que se está a desenvolver e também quer o vosso carinho. Então é produção nacional, então há uma responsabilidade, há uma ética e há um amor que de alguma forma puxa em raízes, tá? Do velho mundo para aqui, a quando da transição dessas cepas. Mas lá está. Entre outros pratos, vocês vão ver se realmente existe mais desafios da parte do António Adler. Foi umas pataniscas de bacalhau, nós comemos isso, lá está, a qualquer hora do dia. Pode ficar de um dia para o outro, tá? E lá está, um vinho fresco, aberto, no caso um rosé, não quero dizer que vocês o bebam todo, mas que de alguma forma pode ficar conservado até 2 dias a mais após a abertura. Portanto, não há aquela consequência de beber rapidamente o vinho que foi aberto. Entre outras questões, peixe, geralmente o rosé também serve de coringa. Tá? É assim, quando uma pessoa está na dúvida que de alguma forma quer um vinho estruturado ou não tão estruturado, uma acidez acima da média, lá está, o rosé é o coringa. Como vê, é assim, a tonalidade da garrafa, como eu já costumo dizer, tem a ver com a quantidade de casca que é induzida na sua fermentação. Há uma percentagem de casca que é posta exatamente para ter esta coloração, para ter também a intensidade dos taninos, tá? E também que de alguma forma modele a questão e a estrutura da acidez que de alguma forma lhe é posta para consumo. Estamos a falar de 2019, tá? Estamos a falar de questões de aroma frutado. No palato vai ser bem leve, tá? Vai ser os tons de rosa, os tons aromáticos de amora, daquela amora silvestre, dá aquela acidez bem, bem sutil, mas é assim, é um vinho frutado no olfato. É uma estrutura límpida, é um casamento perfeito exatamente com o bacalhau que nós fazemos e todos os pratos realmente que entra esse bacalhau. Então, bem-vindo a mais um Uvas e Personalidades. Hoje com mais uma personalidade de relevo aqui da região de Piraquara, Dona Creusa Frois. Dona Creusa Frois é a primeira-dama daqui do município, tá? Só que tem um currículo de professora. Dona Creusa, obrigado por ter vindo ao nosso espaço. Agradeço estar aqui, agradeço pelo convite, muito bom. E agora vamos às perguntas difíceis. Eu interrompi já. Dona Creusa, como é que é, com o currículo de professora, educar o município de Piraquara? Olha, é uma experiência nova, muito diferente do que eu já vivi há 34 anos, né, como educadora, como professora, na rede pública, na rede particular. É uma experiência nova, educar Piraquara. Educar Piraquara é estar junto, participando, levando conhecimento, aprendendo junto. E são experiências muito diferentes em todas as áreas, em todas as secretarias. Estar ao lado, né, do prefeito, participando junto e delegando junto também. Então são experiências novas, não só ensinar Piraquara, mas aprender. Eu vejo que nesse momento não é somente ensinar, eu estou aprendendo muito nessa nova fase da minha vida. Como é que é ter essa responsabilidade de, entre aspas, reeducar Piraquara e ser uma referência já, que vai para os livros da história, não é? De Piraquara como uma pedra base desse desenvolvimento e diferencial? Sente um peso nessa responsabilidade ou sente inspiração para fazer essa ajuda? Olha, primeiro eu sinto assim uma responsabilidade muito grande de estar junto nesse momento e ao mesmo tempo eu me sinto assim muito feliz e uma situação inspiradora, porque a gente pode fazer parte desse momento, de mostrar coisas que antes nós gostaríamos muito de colocar em ação e estar desenvolvendo o município, e agora a gente pode fazer parte disso. A gente pode levar a nossa experiência, o olhar diferenciado para as coisas que nós queremos para nós, para as famílias piraquarenses, explorar caminhos novos. Então, assim, é um privilégio. Eu vejo um privilégio poder estar junto
lado a lado com meu esposo, desenvolvendo e buscando coisas diferentes que nós acreditamos, que vem inovar, que vem construir, trazer novas esperanças, novas perspectivas para as famílias piraquarenses. Onde é que vocês acham essa inspiração para esse incentivo? Porque este período atípico que nós estamos a atravessar muitas vezes é um desafio. Muitas vezes ter conteúdo, puxar pela imaginação ou achar um incentivo para que esse ambiente seja quebrado, desestruturado, porque se quer algo como se fosse uma lufada de ar fresco. Que desafios é que vocês enfrentam assim diariamente perante essa estrutura e esse diferencial que vocês querem que se mude em Piraquara? Bom, primeiro é ouvir as pessoas. Eu vejo que nós crescemos muito e conseguimos atingir muitas vezes objetivos ouvindo as pessoas, principalmente o que elas mais assim desejam nesse momento. São muitos desafios para as famílias nesse momento que estamos vivendo, né? Desde da vacinação que não vem a contento para toda a população, e da forma que as pessoas estão tendo que se inovar no comércio, no seu dia a dia. Então, quando a gente para e começa a ouvir as pessoas, tanto as pessoas do campo, quanto as pessoas da cidade, o comerciante, a gente cresce muito e a gente busca essa inspiração e batalha para que isso aconteça junto com as pessoas. Então, ouvir a população é o primeiro passo, a primeira inspiração. É saber o que as pessoas pensam, o que elas precisam e o que elas esperam de nós, do poder público. Essa é a maior inspiração. Essa mensagem que vocês querem passar, a senhora quer passar, a quando esta experiência que está a ter, querem deixar uma assinatura ou um legado? Queremos deixar um legado e, por que não, uma assinatura, né? Mas principalmente um legado. É que as pessoas possam, futuramente, olhar e dizer assim, olha, do que nós tínhamos, hoje nós temos isso. E nós ajudamos a construir. Então, eu acho que o legado é de suma importância. É valorizar aquilo que antes até a gente, né, nós tivemos. Muitas coisas foram construídas, mas o importante é assim, aprimorar mais o que já tivemos e buscar mais experiências e mais inovações do que ainda nós temos muito a fazer pela frente. Então, o legado é importante. Vocês têm algum projeto de infraestruturas para investimento estrangeiro no vosso município? De investimento estrangeiro? Olha... Incentivo, lá está. Há pouco estávamos a falar dos bastidores, que é o turismo, não é? Sim, nós estamos formando uma parceria com uma cidade da França, a cidade de Correns, uma cidade pequena, que é uma cidade que é a primeira cidade da região da França que ela é 100% orgânica. Então nós estamos nessa conversa com essa cidade, com a prefeita de lá, para que nós possamos também atingir em Piraquara uma cidade 100% orgânica. Porque nós temos hoje o potencial da água, que é a nossa... Eu digo que hoje não são mais nem assim, nós podemos nem chamar mais que é uma cidade berço das águas. Nós somos uma cidade do ventre das águas, porque é uma cidade que é 100% com uma água de qualidade. Então, existe essa parceria com essa cidade de Correns, no interior da França, em que nós já estamos trabalhando isso, conversando com os agricultores, para que nós possamos futuramente caminhar para isso, para Piraquara também ser uma cidade totalmente orgânica, livre dos agrotóxicos. Tem sido um desafio, então, uma caminhada com o seu esposo, prefeito de Piraquara, perante esse projeto. Que projetos futuros, assim, não sei se é segredo de Estado, não é? Mas assim, que projetos futuros é que vocês têm na manga? Porque vocês têm dado muito apoio aos jovens. E é fácil de ver pela parte interna dos diversos departamentos que Piraquara tem. Então vocês estão a puxar muito ideias jovens, mais dinâmicas e com currículos extensos de alguém com N experiências mesmo pelo mundo. Vocês aceitaram bem? Era já um projeto inicial vocês aceitarem esse sangue novo nos vossos departamentos para servir de catalisador para o vosso projeto em Piraquara? Sim. Para o jovem, quando nós falamos em agricultura, nós estamos levando uma coisa muito, muito interessante assim, para o jovem que está lá na agricultura com os pais. Então nós víamos muito anteriormente os jovens saindo da região agrícola, o êxodo rural que nós chamávamos, né? E ele indo buscar oportunidades na cidade. Então o que nós estamos hoje tentando? Fazer o caminho inverso.
fazendo com que ele fique lá, que ele aproveite a região que ele tem, que ele seja um empreendedor daquele local onde ele está e dando capacitação isso para ele, né, para a família, que ele tenha proveito da região onde ele está. E no jovem urbano, né, na cidade, nós temos muito a questão do investimento para o jovem, o jovem empreendedor. Então, dando oportunidade da sua abertura da sua microempresa, ele empreender daquilo que ele faz, incentivando até o jovem artesão, né? Então, assim, a gente procura atender todos os públicos, mas a veia mais assim que a gente quer acertar é para que o jovem empreendedor ele acredite nele e que ele tenha uma oportunidade de negócio dentro de um município. A pergunta que eu queria fazer a seguir é assim, que frase é que você tem de incentivo para os jovens? Lá está. Então reinventem-se e acreditem em vós mesmos, correto? Isso mesmo, reinvente-se, acredite em si mesmo e veja que Piraquara tem o potencial. Não precisa sair de Piraquara para buscar algo inovador. Basta aproveitar esse potencial que o nosso município tem. Ou seja, a sua veia de professora mantém, então. Mantém. Você está na sala de aula, mas a professora está sempre ali Isso a mesmo. dar... Só que agora aprendendo muito mais nesse momento do que ensinando. Dona Creusa, uma vida de professora. A reeducar, a reinventar-se, a estruturar e a dar sempre aquele toque incisivo e cirúrgico para que haja sempre nos olhos dos jovens e daqueles que estão em quebra, digamos assim, para que vejam a luz do fundo do túnel. E agora a pergunta que eu faço sempre no final, o que é que os seus olhos dizem? Meus olhos dizem que nós temos um futuro promissor. Existe aí um caminho sem volta nas nossas vidas. Primeiro, a tecnologia. E segundo, a valorização da nossa cultura, da nossa alimentação. Então, meus olhos dizem que esse futuro é buscar o conhecimento. É um caminho sem volta. O conhecimento é poder. E quando nós temos o conhecimento em mãos, a gente transforma o mundo. Professores, fazer o quê? Mas é assim, nós precisamos deles. E agora eu tive um professor de filosofia que disse uma frase que até hoje eu dou valor. Tem muita informação, mas pouca formação. Temos aqui o reflexo de que alguém está a pôr esse tempero no prato que a atualidade é necessária. Tem muita informação, mas precisa de uma estrutura de formação. Dona Creusa Frois, obrigado por ter vindo ao meu espaço. Tá? Eu que agradeço. Vão passar aqui os contactos da Dona Creusa, tá? As suas redes sociais, também Piraquara dos departamentos que caso queiram entrar em contacto exatamente para saber desses projetos, desses incentivos, dessas orientações da professora Creusa Frois. Tá? E aqui fechamos o Vinhos e Personalidades. Obrigado por terem assistido. Mais um grupo de convidados, um espaço recheado de polivalência, diferencial e harmonia. E lá está. Agradeço a companhia por nos terem assistido e até um próximo programa.